Olá, micropigmentadora e micropigmentador. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Mello e eu ajudo mulheres que buscam a independência financeira trabalhando com micropigmentação. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante para você ter sucesso nessa profissão e que eu vejo que causa muitas dúvidas nas minhas alunas e em todos os micropigmentadores quando começam na profissão e mesmo depois de anos de experiência, que é pigmentologia e pigmentos, colorimetria. Pois é, como escolher a cor certa, como acertar a cor ideal para cada pele, como evitar que o pigmento fique chumbado e acinzentado, tudo isso eu quero mostrar para você no vídeo de hoje. Então, o que é pigmentologia, Bruno? O que é colorimetria? Colorimetria é a cor que nós vamos chegar, o resultado de tom que nós vamos chegar depois de fazer um procedimento de micropigmentação, seja nas sobrancelhas, nos olhos, no lábio. Que tom vai ter, que tom eu vou querer para minha cliente depois de cicatrizada. E a pigmentologia é o estudo do pigmento. Então eu preciso entender o estudo daquele pigmento, o que tem dentro daquele pigmento, qual é o tipo de pigmento, para eu conseguir escolher o pigmento para a pele correta. Então um é complementar ao outro. Não é colorimetria, pigmentologia, quando a gente fala simplesmente de correções de despigmentação. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, porque existe a neutralização, que é neutralizar os tons, que aí sim entra dentro de colorimetria, mas não a parte de despigmentar, que é simplesmente remover o pigmento, certo? Então, vamos falar de pigmentologia e colorimetria. Qual é a pergunta que eu mais escuto das minhas alunas? Bruna, como que eu não deixo a sobrancelha acinzentar? Por que algumas pessoas deixam um tom tão bonito, tão leve e outras pessoas não conseguem? Deixa aquela sobrancelha muito marcada, muito carregada, chumbada. Esse é o termo que nós usamos na micropigmentação. Por que, gente? Por que vocês acham? Vocês já pararam para pensar? Você que é micropigmentadora, eu tenho certeza que já teve essa dificuldade no início. E você que está pensando em entrar para o mundo da micropigmentação, não pensa? Como que eu vou acertar cada tipo de pele, cada tom? Por que acontece isso? Profissionais que trabalham e têm um resultado tão bonito e outros profissionais que deixam a sobrancelha parecendo um carimbo, né? É isso que eu vou explicar para vocês. Hoje nós trabalhamos com procedimentos muito leves, muito natural, muito sutil. A mão é muito sutil, a mão é muito leve. Diferente de antigamente, até quando eu comecei 15 anos atrás, que era considerada maquiagem definitiva. Era feito o pigmento bem marcado, a gente aprofundava a mão, passava várias vezes, acabava machucando a cliente. Era uma sobrancelha que durava 8, 10. Eu tenho clientes que até hoje têm a sobrancelha que eu fiz há 12, 13, 14 anos atrás. E nós acabamos corrigindo, tirando com laser, fazendo uma coisa mais leve. E algumas ainda têm, ainda usam, ainda gostam. Só que é um trabalho totalmente diferente. Então nós vamos falar nesse vídeo sobre os trabalhos atuais, sobre como são feitos os trabalhos atuais, como a gente escolhe a cor e o tom para esses trabalhos de agora, que são trabalhos naturais. Quero que vocês percebam e entendam como funciona a escolha do pigmento, entendam um pouquinho da pele, porque eu vejo muito tabelinhas prontas. A aluna no início, ela precisa de um norte. Eu entendo isso, eu dou aula há 11 anos, sempre falo nos vídeos para vocês e eu entendo perfeitamente que essa didática tem que existir para nortear a aluna. Porém, você como aluno, você não pode ter essa colinha e achar que é um protocolo para todo mundo. Simplesmente decorar a cola. Você precisa entender como funciona o pigmento na pele, você precisa entender como aquela cor vai agir naquela cliente, você precisa entender a aceitação de peles mais oleosas, peles mais secas, peles mais maduras. Claro que eu não vou conseguir falar para vocês tudo isso em um vídeo só. E eu venho fazendo vários vídeos para ajudar vocês e auxiliar em muitas coisas da parte de início da micropigmentação. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de cada tema desses que eu falei e aprofundar um pouquinho mais na parte da colorimetria mesmo. Então, falando da tabelinha, eu vejo muita gente com o protocolo pronto. Uma gota do castanho escuro com 3 gotas do castanho médio para peles castanho médio.
uma gota de castanho claro para três do castanho médio, para peles castanho claro. Muitos exemplos, existem N exemplos, certo? Só que não é assim. Você precisa entender como aquele pigmento vai reagir. Por exemplo, eu tenho pigmentos que eles são mais grossos, tenho pigmentos que eles são à base de água, tenho pigmentos que eles são à base de glicerina. Um pigmento, quando ele tem a base de glicerina, ele é um pigmento que ele é mais grosso, mais pesado. Para quê? Para eu usar esse pigmento com tebore, que é aquele aparelhinho que a gente faz, tem uma laminazinha na ponta, a gente passa de leve na pele da nossa cliente para formar o fiozinho bem fininho. Então, como ele não tem uma indução elétrica que leva o pigmento na pele e sai como o dermógrafo, eu preciso de um pigmento mais pesado. O pigmento que eu vou colocar em cima daquele mini cortezinho que eu fiz e ele vai descer pelo peso molecular e pelo peso do solvente dele, que é a glicerina. Diferente do pigmento à base de água, que é o pigmento usado para dermógrafo, que é um pigmento, ó o cabelo aqui caindo, gente, que é um pigmento que ele é mais mole, mais líquido, para eu conseguir ligar o meu dermógrafo e quando o dermógrafo fazer esse movimento aqui para cima e para baixo pelo motor, né, a rotação do motor, ele pegar o pigmento, sugar na agulha e largar na pele, suga na agulha e larga na pele. O que isso significa? Eu posso usar um pigmento de glicerina com dermógrafo? Posso, só que a minha fixação vai ser muito pior. Ele é um pigmento grosso, aí vocês pensam às vezes, o pigmento é mais grosso, vai fixar melhor. Não, porque a ponteira da agulha ela é fina. Se o pigmento é grosso, o meu dermógrafo não tem força para puxar ele, trazer para dentro da agulha. E automaticamente eu vou estar ali mexendo na minha cliente e fazendo a micropigmentação sem soltar o pigmento na pele dela. E isso vai me causar mais edema, menos fixação, mais demora no procedimento, um monte de coisas. Por isso que cada um tem o seu tipo de pigmento, tá? Dá pra fazer com pigmento de glicerina? Dá, só que você vai saber que vai demorar muito mais. E de repente, com tudo isso que vai acontecer, o teu resultado não vai ser bom. Com certeza não vai ser o resultado esperado, ou o resultado como você poderia ter usando o pigmento à base de água, que é o correto para um dermógrafo. Dá para usar um pigmento à base de água num tebore, Bruna? Dá também. Porém, ele não tem o peso correto para descer e fazer a fixação correta. O que vai acontecer? A tua cliente vai voltar em 30 dias e pode ter saído todo o pigmento do teu procedimento. E aí você vai ter que ficar fazendo e às vezes não entende o porquê que não está tendo a fixação. Porque a base do teu pigmento não é para ser usado com aquele aparelho, tá? Então, isso é uma das coisas muito importantes, muito importantes. Outra coisa importante que a gente vê muito falar quando vocês vão ouvir falar de colorimetria, de pigmentologia, são pigmentos orgânicos e inorgânicos. E isso bagunça muito a cabeça do profissional quando está começando. Nada mais é peso molecular diferente. Um pigmento orgânico, ele é mais brilhoso, ele é mais pesado, é um pigmento que vai durar mais. O pigmento inorgânico, ele é um pigmento mais leve, mais opaco, é um pigmento que normalmente dura menos. O que isso quer dizer? Então eu vou usar sempre o orgânico, né, Bruna? Dura mais, a minha cliente quer que tenha uma duração maior. Não, vai depender do procedimento que tu vai fazer. Olhem a sacada, gente. Eu demorei muitos cursos para ter essa sacada, para alguém falar isso e eu me dar conta. E não foi nem no curso. Uma amigona minha, colega, falou, não, tem que ser o pigmento orgânico por causa disso, disso e disso. Olhem só. A gente pensa no orgânico, então vai durar mais, eu vou usar sempre orgânico. Se eu fizer um fio a fio com um pigmento orgânico, o meu fio, com o passar do tempo, ao invés de ser absorvido totalmente, ele vai ficar as manchas. E já testei isso, gente, é batata. Para fazer fio a fio, eu preciso usar um pigmento mais leve, que em um ano e pouquinho, 10 meses, o meu metabolismo vai conseguir absorver. E é o pigmento inorgânico. Gente, essa sacada, se vocês anotarem isso, vocês não vão mais ter erro nas clientes de vocês, tá? Fio a fio, pigmento inorgânico, é mais leve. Sombreada pode ser inorgânico ou orgânico, vai depender da mão de vocês. Vai depender do peso da mão que cada profissional trabalha. Mas não que a gente não possa usar orgânico em sobrancelhas. Depende do peso da tua mão. Se tu tem uma mão mais leve, tu pode trabalhar com o orgânico tranquilamente para fazer sombra. Se tu tem uma mão mais pesada, eu aconselho trabalhar só com o inorgânico, se tu quer esse efeito mais suave.
Se tu quer que a sobrancelha fique com um efeito mais compactada, mais forte, aí tudo bem, pode usar um orgânico, tá? Então, isso muda do orgânico para o inorgânico, é a duração e o peso molecular. E cada um é para um tipo de coisa também. Pensem que lábio, por exemplo, a gente trabalha só com pigmentos orgânicos, porque a película labial ela é muito fininha e a gente não quer trabalhar machucando muitas vezes, a gente nem pode passar tantas vezes no lábio. E o pigmento orgânico, lembra que eu falei pra vocês que ele é mais brilhoso? Então no lábio a gente quer esse pigmento mais brilhoso, mais vivo. Na sobrancelha não, quanto mais opaco, mais bonito ela fica. Então todos eles têm lugar. Vocês só precisam entender a diferença de um e outro. E isso é a pigmentologia, entender o pigmento. Quando a gente fala da colorimetria, daí a gente está falando da combinação das cores para aquele determinado tipo de pele. E aí entra aquela coisa, Bruna, mas a pele clara, a pele morena, a pele branca, a pele escura. Para começar, a gente precisa falar de fototipo. Você que está entrando para o mundo da estética, você que está entrando no mundo da micropigmentação, você que já é, você precisa entender de fototipos. A nossa linguagem, a gente sempre fala assim, em fototipo. Dificilmente tu vai ver uma profissional falando da pele clara, pele morena, pele escura. Fototipo 1, fototipo 2, 3, 4, 5. É uma maneira mais fácil e mais exata, mais precisa de entender a comunicação. Porque pensem comigo, quando eu falo a pele clara aqui no Rio Grande do Sul, é um tom, é aquela pessoa bem branca, a gente imagina. Quando eu falo a pele clara para o Nordeste, a pele clara já é um moreno claro. Então fica difícil decifrar esse pele clara, fica muito amplo. E às vezes, por exemplo, o meu vídeo vai correr o Brasil inteiro. E aí eu vou falar pele clara, cada uma vai pensar um tom de pele clara, vocês entendem? Então vocês precisam entender fototipos, entender a tabela do fototipo, para a gente ter uma linguagem bem precisa e bem exata. Isso eu dou a dica para vocês pegarem livros de visagismo, até vou deixar depois uma dica para vocês de um livro muito bom. Ou vão no Google mesmo, gente, tabela de fototipos, vocês vão ver bem direitinho, tá? É muito simples mesmo. Quando a gente fala de procedimentos atuais, a gente fala de procedimentos mais leves. E para vocês terem uma ideia, hoje 90% das minhas micropigmentações são feitas com o pigmento castanho escuro. E aí vocês vão dizer, mas como assim, Bruna, castanho escuro, se é tão sutil, tão leve? Depende tudo do peso da mão de vocês. Essa ideia de passar muitas vezes, chumbar a mão, passar forte, que fique um lápis bem marcado, é errada, é uma ideia antiga, é uma técnica antiga. Hoje a gente trabalha com muita sutileza na mão, poucas passadas, é um procedimento muito leve, a shading é um procedimento do momento, que é um procedimento sutil, parece que tu tem uma maquiagem leve no teu rosto, e por isso o pigmento é mais escuro. Então a gente passa menos vezes, dá um efeito de pixel, muitas vezes, que é aquele efeito de pontinho, por dar uma, duas passadas só, com rapidez no aparelho. Podem testar em pele sintética, vocês vão ver que é assim. E ter um procedimento sutil. Quando eu quero uma sobrancelha mais parelha, toda ela mais pigmentada, aí sim eu tenho que tomar mais cuidado e usar pigmentos castanho médio junto com o escuro. E normalmente, para não ter erro, quando a pessoa quer uma sobrancelha mais marcada, eu faço o aquecimento do pigmento. Então, o que eu faço? Eu boto o castanho escuro, boto uma gotinha do laranja, do mandarine, cada marca tem um nome, mas é o pigmento que aquece. São os pigmentos com tons mais alaranjados, mais avermelhados. Quando ela quer uma sobrancelha mais levinha, como a shading que eu falei pra vocês, não precisa fazer isso. Mas a pessoa que quer uma sobrancelha um pouquinho mais marcada, eu aconselho vocês sempre fazerem o aquecimento do pigmento. Então vai botar castanho escuro, castanho médio junto, bota uma gotinha do laranja. Mas, ai Bruna, quanto que eu boto? Normalmente eu falo em meio batoque, uma gota de laranja, tá? Isso é uma medida bem simples para todo mundo. E vou falar pra vocês assim, ó, que se vocês usarem castanho escuro com uma gotinha de laranja, vai ser difícil vocês errarem. O que causa o chumbamento do pigmento? A pessoa fez, a sobrancelha tá bonita, volta para um retorno, no retoque ela tá acinzentada e chumbada. É o peso da mão, gente. Na maioria dos casos é o peso da mão, não é a escolha errada do pigmento. Quando a gente machuca muito a nossa cliente, demora 3 horas para fazer um procedimento,
Duas horas para uma sobrancelha já é um tempo longo, tá, gente? Precisa treinar mais a mão para conseguir reduzir esse tempo. Eu tô falando 2 horas ali, ó, fazendo a micropigmentação. Não 2 horas no geral, em limpar, conversar, fazer design. 2 horas só micropigmentando. Por quê? Porque a gente começa já a ter edema, tá? Começa a ter líquido, ter edema, muitas vezes começa a querer sangrar, e a gente sabe que quando tem sangramento também pode ocorrer a modificação do pigmento. Então, já é um tempo grande. 3 horas nem se fala, gente. 3 horas vocês estão fazendo o desnecessário e o errado. Não é correto. 3 horas é muito tempo para uma pele ficar ali sendo judiada. Então ali vai inchar, vai sair líquido, vai sair sangue. O que vai acontecer? Tu vai ter que encher de anestésico. O anestésico vai dificultando tua fixação de pigmento também. Vocês viram como são várias coisinhas, assim, que se vocês anotarem tudo que eu falei nesse vídeo, meu Deus, vocês vão longe. Mas são várias coisinhas, detalhezinhos que na hora a gente acaba não lembrando. Que não é nem tanto a escolha da cor do pigmento, são detalhes da fixação, do tempo, né, da profundidade, vocês estão vendo? E aí sim, claro, a escolha do pigmento, você ter um pigmento de uma marca boa, com uma fixação boa. Olha o que eu aconselho pra vocês, assim, como amiga mesmo, coisa que eu aprendi a fazer sozinha. E eu acho que toda pessoa teria que ter essa curiosidade pra se destacar, assim, pra conseguir ter um resultado bonito. Comprar várias marcas de pigmento. As alunas sempre me perguntam, ai Bruna, mas qual marca? Gente, eu não tem como falar uma marca, porque olha só, eu tenho no mínimo umas 8 marcas ali na minha gaveta, tá? Aí se chega uma cliente com a pele oleosa, eu uso um pigmento e ela quer um sombreado, e ela tem uma pele fototipo 4, que é uma pele morena, eu uso um pigmento orgânico, tá? Quando chega uma pessoa bem loirinha, clarinha, ela quer fazer um fio a fio, eu vou usar um pigmento inorgânico. Quando chega uma pessoa que ela quer fazer um shade e ela é clara também, eu vou usar um inorgânico escuro. Então, deixa eu dar outra diferença. Quando chega uma pessoa que já tem a micropigmentação e ela quer fazer por cima daquela que é mais marcada, eu vou usar um pigmento orgânico escuro. Então, eu gosto de fazer esse conjunto, assim. O que eu não faço? Eu não misturo marcas de pigmento no mesmo batoque para fazer a mesma sessão da cliente, vocês entendem? Se é da mesma marca, vocês podem misturar 10 cores, quantas cores vocês quiserem, mas não misturar a marca 1 com a marca 2 ali no batoque para fazer a cliente. Não por reação alérgica, mas pela degradação do pigmento. Às vezes vocês não sabem se aquele pigmento é orgânico e o outro também é, então ele vai ter profundidades diferentes, vai degradar diferente, a sobrancelha fica mais manchada. Olha que outra dica eu tô dando pra vocês, hein? Prestem atenção e anotem tudo isso. Então eu gosto de ter várias marcas de pigmento. E aí, por exemplo, eu vou começar a fazer um olho, não falando só de sobrancelha, eu vou começar a fazer um olho e aí eu vejo que eu botei um pigmento preto para aquela pele ali, eu passei 1, 2, 3 vezes, não fixou, eu troco de pigmento. Então, para aquela pele, aquele pigmento não foi muito legal, eu vou pegar um outro pigmento mais pesado ou com as variações de pigmentos que existem e vou testar de novo. Então eu testo, às vezes eu comecei a fazer uma sobrancelha e eu vi que aquele pigmento ali tá difícil a fixação. Não é mão, às vezes, eu tô controlando a minha mão, tô controlando potência, agulha, tá tudo ok, troco o pigmento. Às vezes aquele pigmento não é boa para aquela pele, eu pego um outro tipo de pigmento e testo. Aí deu 2 passadas, nossa, uma fixação ótima. Então a gente tem que ter essas opções também. E aí, gente, já dei muita dica pra vocês nesse vídeo, né? Acho que eu vou parar porque eu vou embananar vocês de tanta coisa. Quero que vocês peguem um papel e anotem isso do início ao final, todas essas dicas, e comecem a botar em prática. Porque para te se destacar na micropigmentação, o tom ideal é muito importante. E às vezes eu vejo que a aluna fica tão fixada ali em saber fazer a mistura do claro com o escuro, com laranja, com não sei o que, e entender orgânico e inorgânico, e não pensa em tudo isso, em uso do anestésico, fixação, profundidade da mão, tempo de procedimento, né? E eu vou falar pra vocês assim, ó, que tem um castanho escuro e um castanho médio e um laranja, vocês podem fazer, eu acho que 100% das sobrancelhas. E aí, conforme vai passando o tempo, vocês vão comprando outras marcas pra ir testando também.
Então, no início, eu já compraria, assim, umas 3 marcas para testar, tá? Porque às vezes é uma economia burra a gente fazer no início. Ah, eu quero só aquele pigmento mais baratinho e aí eu levo 1 hora a mais para fazer o meu procedimento. E aí, nessa 1 hora a mais, eu poderia estar atendendo outra cliente que ia estar me pagando mais do que o valor daqueles pigmentos. Vocês entendem? Esse cálculo mais ou menos que a gente tem que fazer. Tem que ter agilidade no procedimento, trazer conforto para nossa cliente e entender o que está acontecendo. Presta atenção no que está acontecendo ali, presta atenção como aquele pigmento está agindo, presta atenção quando elas voltam para o retoque. É muito importante conversar com a cliente no retorno. É para isso que existe o retorno, que é o retoque. Conversa, criou muita casca, ficou mancha, ficou falha, que pigmento eu usei nessa pele, de repente eu vou trocar. Isso é essencial, tá, gente? Então é isso aí, vou deixar o vídeo por aqui para não confundir muito a cabeça de vocês com muita informação, mas nos próximos vídeos tem muito mais.